Então, todos sejam muito bem-vindos aí para a reabertura da Escola da Fé Santa Teresinha. É uma imensa alegria retomarmos depois aí de um longo período de férias. Acredito que o nosso último encontro foi metade do mês de dezembro, então já vão aí quase 2 meses, no qual nós encerramos o primeiro módulo, no qual nós tratamos a respeito da história da igreja primitiva. Então nós falamos dos 3 primeiros séculos da cristandade. E agora, nesse segundo módulo, nós iremos tratar da história da igreja na antiguidade. Mas a igreja primitiva não estava na antiguidade? Sim, é verdade. Nós consideramos a antiguidade, do ponto de vista histórico, até a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476. 476, Roma é invadida, ela cai, e aí se encerra o que nós chamamos historicamente de antiguidade. Inicia-se o que nós chamamos de idade medieval, idade média, alguma coisa nesse sentido, né? Porém, do ponto de vista do estudo da história da igreja, nós consideramos a história da igreja primitiva, os 3 primeiros séculos, até o que nós vamos ver hoje, que é o Edito de Milão, e até o fim da Idade Antiga, em 476. Então nós vamos ver aí basicamente 2 séculos de história, certo? E foram séculos muito importantes, porque nós vamos ver que no século IV houve um desenvolvimento imenso das instituições eclesiásticas. Então é muito importante estudar o século IV. Houve 2 séculos de muito desenvolvimento da cristandade, que é o século IV, e depois nós vamos ver na Idade Média o século XIII, que é o século de Santo Tomás de Aquino, o século das universidades, o século das ordens mendicantes, dos franciscanos dominicanos. Então, século IV e século XIII são os séculos aí de grande importância na história da igreja. Mas vamos começar então recapitulando um pouco do que a gente tinha visto no final do nosso módulo 1. Nós estudamos que os 3 primeiros séculos foram séculos marcados pela igreja na clandestinidade. O Império Romano não reconhecia nenhuma espécie de estatutos do cristianismo e havia movimentos de perseguição. Nós estudamos no módulo 1, não sei se vocês se lembram, que houveram 10 momentos de perseguição sistemática do cristianismo nos 3 primeiros séculos. Diferentemente do que muitos afirmam, os 3 primeiros séculos não foram séculos de contínua perseguição do cristianismo. Houve atos de paz, houve momentos em que o cristianismo não era perseguido, houve momentos até mesmo que houve certo favorecimento do cristianismo. A gente até estudou a questão do imperador Alexandre Severo, que favoreceu aí um pouco os cristãos também, aí, por volta do ano 230. Então as perseguições do Império Romano, elas aconteciam por ondas. Você tinha ondas de perseguição, e ao todo foram 10 ondas de perseguição. Porém, chegando no fim desse período anterior a Constantino, que vai ser o grande personagem da nossa aula de hoje, a partir do ano 250 até o ano 313, você vai ter uma série de perseguições. A perseguição, ela vai, digamos assim, aflorar-se, sobretudo com o imperador Décio, ano 251. Depois você vai ter uma grande perseguição de Valeriano, no ano 257, e você vai ter as famosas perseguições de Diocleciano, que vão começar a partir do ano 303. E é justamente a partir do Diocleciano que nós vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Para essa pequena contextualização do que nós vimos no final do nosso módulo número 1. Então, Diocleciano, ele chega ao poder em Roma com a morte do imperador Caro.
foi o imperador que promoveu Diocleciano, porque Diocleciano ele veio de uma família pobre. Se especula até que Diocleciano ele tenha sido filho de escravos. Lembrando sempre que em Roma você nem sempre teve a sucessão imperial por via hereditária. Em Roma você teve poucos casos de sucessão por via hereditária. Você teve nos primeiros séculos que normalmente os imperadores eles escolhiam alguém para ser seu herdeiro. Podia ser um general amigo deles, poderia ser um filho de sangue, porque não, mas poderia ser um parente, poderia ser qualquer pessoa. E a partir do século II e III, nós temos que a maioria dos imperadores eles são aclamados. Então morria o imperador e as legiões das tropas romanas aclamavam um outro imperador. Então você teve casos de imperadores vindo dos lugares mais longínquos do império. Você teve, por exemplo, Trajano, Adriano, que foram grandes imperadores, que eram espanhóis. Espanha ficava às margens do Império Romano. E o Diocleciano, ele não escapou a essa regra. Ele era membro de uma família bastante modesta, vinda das regiões mais longínquas do Império, mais precisamente da região da Dalmácia. E Diocleciano foi um grande general. Ele entrou na carreira militar, foi sendo pouco a pouco promovido, se transformou num grande general. E quando esse imperador caro morre, ele é aclamado imperador de Roma. Por volta do ano 280, mais precisamente 283. Na época do Império, na época de Diocleciano, quando Diocleciano assume o trono, Roma estava em decadência. Você já tinha uma série de invasões bárbaras, você já tinha que Roma já tinha um poder militar não mais tão forte como era nos primeiros séculos da era cristã. Você tinha uma Roma que já tinha ideia de divisão de poder, mas que ainda não era muito clara. Então você já tinha, por exemplo, o imperador governando, mas com imperadores menores que o auxiliavam. Então assim, você tinha que Roma não estava muito bem organizada. Você tinha um problema econômico grande em Roma, com inflação, aumento de preços era muito grande. Então Diocleciano assume Roma numa situação bastante delicada. E ele vai ser, do ponto de vista administrador, um bom imperador. Então ele vai tomar uma série de medidas interessantes, tanto no nível econômico como no nível administrativo. Então, por exemplo, uma das questões que Diocleciano vai fazer uma reforma monetária em Roma, que Roma precisava. Roma tinha muita fraude na fabricação de moedas. Ele vai tentar corrigir isso. Ele vai tentar organizar o sistema produtivo em Roma, vai fazer a lei do campesinato, na qual ele obrigava os campesinos a ficarem na terra, não podiam migrar para cidades. Isso vai ser uma regra que vai durar toda a Idade Média. Muito interessante notar que o sistema feudal, de certa maneira, já começa com as leis do campesinato de Diocleciano. Diocleciano também ele vai dividir administrativamente o Império Romano em dioceses. Muito interessante isso, né? A palavra diocese nós usamos a nível eclesiástico, mas diocese era uma forma de administração romana, era um espaço de administração romano. E a diocese era governada por um vigário. Então você vê que são termos que nós usamos hoje na igreja, né? A igreja nossa não chama Igreja Católica Apostólica Romana, nós somos herdeiros de Roma. Muito daquilo que nós temos a nível de estrutura, a nível de instituição, nós tomamos isso de Roma, nós somos herdeiros dos romanos. Ele também vai fazer um sistema de divinização do poder imperial, que é muito importante entender isso em Diocleciano. Porque na época de Diocleciano, o culto do imperador já estava decadente. Aliás, todo o paganismo já era bastante decadente no fim do terceiro século. E Diocleciano ele vai tentar restabelecer a religião pagã. E uma das bases do paganismo romano era o culto do imperador. Então Diocleciano ele vai obrigar
a todos a cultuarem o imperador, seja ele quem for. Então ele vai, de certa maneira, ritualizar de maneira religiosa todas as cerimônias da corte. Isso vai ser muito importante, porque a perseguição de Diocleciano, que estoura no ano 303, ela vai ser uma recusa dos cristãos em aceitar a divinização do imperador. Já tinha sido a mesma coisa no passado, né? Mas como Diocleciano ele era desesperado para restabelecer Roma na sua glória, para ele o culto do imperador era essencial. Então ele não iria tolerar ninguém que se recusasse a adorar o imperador. E quando isso chega aos cristãos, os cristãos vão recusar, e ele vai fazer uma dura perseguição. E vai ser a perseguição de Diocleciano que vai produzir muitos dos mártires que nós conhecemos hoje. Santo Inês, nosso São Sebastião, Santa Ágata, que nós celebramos recentemente, dia 5 de fevereiro, Santa Luzia. Todos esses santos são da época de Diocleciano, foram martirizados sob o domínio de Diocleciano. Então vai ser a perseguição mais pesada contra o cristianismo. O bom é que vai ser a última também, né? A partir de Diocleciano a gente vai ver o que vai acontecer. Mas Diocleciano também ele vai ser muito conhecido não só pela perseguição que ele vai infligir aos cristãos, mas Diocleciano ele vai dividir o Império Romano administrativamente em 4 partes. E um modelo que vai ser conhecido como tetrarquia. Ele vai ser muito conhecido por essa questão da tetrarquia. Por que ele fez isso? Porque ele se deu conta que Roma já estava muito grande para ser governada por uma única pessoa. O Império Romano se estendia na época de Diocleciano desde a Escócia, lembrando sempre que a Escócia nunca foi dominada por Roma, até praticamente a Península Arábica. Era muito grande para ser administrado por uma única pessoa. Então ele vai decidir dividir o império em 4. De tal maneira que você teria 2 imperadores maiores, eles chamavam de imperadores sêniores ou augustos. Então você tinha 2 augustos, um que iria governar na cidade de Nicomédia, que fica na Ásia Menor, ele iria governar a parte oriental do império, e nesse caso de Diocleciano, quem assumiu esse governo em Nicomédia foi o próprio Diocleciano. Você tinha um imperador para governar a parte ocidental do império, cuja capital seria a cidade de Milão. Lembrando sempre que nessa época Roma já não era mais tão visitada assim pelos imperadores. Diocleciano mesmo detestava em Roma, porque Roma é onde ficava o Senado, e os imperadores não gostavam do Senado, então eles não iam muito para Roma. Diocleciano dizem que foi 2 ou 3 vezes na vida em Roma, e talvez nunca tenha ido, segundo alguns historiadores. E você tinha também 2 Césares. Os Césares também eram imperadores, só que eles eram considerados imperadores júniores, ou imperadores menores. Eles estavam responsáveis por governar uma parte pequena do império. Então você teve Nicomédia, Diocleciano. Em Milão, como Augusto, você teve um tal de Maximiliano. Você teve um César, que governava na cidade de Esmirna, que ficava também na Ásia Menor, que se chamava Galério. E você tinha um outro César menor, que governava na cidade de Trébes, que era um tal de Constâncio Cloro. Esse Constâncio Cloro, ele tinha um filho, que se chamava Constantino. E esse Constantino vai ser o personagem principal da nossa história de hoje. Acontece que na época de Diocleciano, esse sistema de tetrarquia ia muito bem. Funcionava muito bem até que, no ano 305, Diocleciano ele decide renunciar ao poder. E junto com ele,
Maximiliano, que também era um dos augustos e governava em Milão, também vai renunciar ao poder. Quem assume, de fato, o controle de Roma vai ser Galério. Galério, que era um dos Césares e governava na cidade de Esmirna. Galério, uma vez que foi proclamado Augusto, ou seja, um dos dois grandes imperadores, e sendo ele que de fato governava o Império Romano, ele teria que decidir quem seriam os dois pequenos imperadores, os dois pequenos Césares. E naturalmente se esperava que seriam Constantino, filho de Constâncio Clório, e Magnâncio, filho do Maximiano. Mas não. Galério vai excluir esses dois da linha sucessória e vai nomear como dois pequenos Césares, dois dos seus partidários. Que vai ser um tal de Valeriano Severo e um tal de Maximiano Dias. Problema: Magnêncio e Constantino não vão gostar da ideia. Porém, Constantino era um homem muito inteligente. E o que ele vai fazer para conquistar o seu direito de governar? Ele vai fazer diplomacia. Então, ele vai, primeira coisa, se unir a Galério numa excursão militar que Galério tinha organizado junto com o pai de Constantino, Constâncio Clório, para lutar contra os Pictos, que era um povo que vivia na região da Escócia, era um povo selvagem, povos celtas, os mais selvagens, e eles estavam causando problema para Roma, naquelas fronteiras nórdicas. Então, Constantino vai ajudar Galério e ele se mostra um general muito competente. Terminada a campanha militar com a vitória das forças romanas, Galério reconhece Constantino como um dos pequenos Césares. Maravilha para Constantino. Mas ele queria mais, ele não queria ficar como um pequeno César. Ele queria ser um Augusto, que era um dos imperadores sênios. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se unir por casamento a uma mulher chamada Fausta. E essa mulher era nada mais, nada menos que a filha do Maximiano, que era o antigo Augusto na época de Diocleciano. E a partir do momento que ele se casa, ele une forças com Maximiano e consegue ser reconhecido como Augusto do Ocidente. Então, dá para entender mais ou menos aqui para que nós estamos? Constantino tinha sido excluído do poder por Galério, mas por vias diplomáticas ele consegue se transformar em Augusto do Ocidente. Eu tinha dito para vocês que um outro tinha sido excluído também da linha sucessória, que era o filho do Maximiano, o tal de Magnêncio. E o que esse cara vai fazer? Ele vai lutar contra o Valério Severo, que tinha sido proclamado por Galério como o pequeno César. Ele vai vencer esse cidadão e vai se auto-intitular imperador de Roma. Problema: Constantino tinha sido reconhecido como Augusto, mas tem esse Magnêncio, que também se autoproclama imperador de Roma. Constantino tem que eliminar esse cara. E como ele vai fazer? Não vai ser mais por diplomacia, vai ser na base da guerra. Então ele reúne suas tropas e vai marchar sobre Roma para vencer o seu opositor, que era considerado usurpador e não era querido em Roma, diga-se de passagem. A batalha vai se desenvolver no ano 312, num lugar chamado Ponte Milvius, que ficava próximo a Roma. Conta a história que é narrado por Eusébio de Cesareia, no Vita Constantini, que é Eusébio de Cesareia, que é um grande historiador, e ele vai fazer uma biografia de Constantino. Conta que Constantino, olhando o céu, ele viu o Quirô. O Quirô, quem foi nas nossas aulas do primeiro módulo vai se lembrar, que são as duas primeiras letras da palavra Christos em grego. Parece um P e um X. É isso daqui, ó.
Vocês já viram isso aqui, não viram? Isso daqui a gente usa nos nossos paramentos, não usamos? Então, esse P, que parece um P, na verdade não é P, é o R em grego. E esse X, que parece um X, na verdade é C em grego. Então é o Christos, as duas primeiras letras, é esse X e esse P. E segundo essa visão do nosso Constantino, a visão dizia o seguinte: nhoc sinus vinces, ou seja, com esse sinal vencerás. Então ele manda pintar nos escudos dos seus cavaleiros, dos seus soldados, essas duas letras. E com isso ele vence Magnêncio e é proclamado imperador de Roma. Então ele vence colocando essas duas letras nos seus escudos. Lembrando sempre que nessa época Constantino era pagão, filho do pai pagão, que era Constantino Clóvis, que a gente já citou, mas de mãe cristã. E a mãe de Constantino era muito cristã, Santa Helena. Já ouviram falar de Santa Helena, né? Ela que vai trazer a cruz de Jesus Cristo para Roma, vai trazer as relíquias de Jerusalém para Roma. Então, a mãe de Constantino é muito cristã e certamente absorveu alguma coisa do cristianismo na sua infância, mas ele, nesse momento, ele ainda era pagão. Constantino vence, é proclamado imperador de Roma, entra triunfalmente em Roma, aclamado de todos, porque o Magnâncio não era querido em Roma. O que ele vai fazer? Nessa altura, no Ocidente, quem era o Augusto era o tal de Licínio. Licínio não era nem contra nem favor aos cristãos. Para ele era pagão, mas não estava nem aí com a questão do cristianismo. Mas Constantino via no cristianismo algo importante. E Constantino vai decidir acabar com as perseguições aos cristãos através de um documento chamado Édito de Milão, que ele vai lançar junto com Licínio no ano 313. Então esse daqui é o Édito de Milão. Nós temos um pequeno trecho do que diz o Édito de Milão. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la, sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantia à livre e restrita prática de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguraremos a cada cidadão. A liberdade de culto segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outros sim, como referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenar pela presente que todos os que compraram esses locais os restituam aos cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. As igrejas recebidas com donativos demais que antigamente pertenciam aos cristãos devem ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação. O que aconteceu? Na época de Diocleciano, a perseguição não era somente matar cristãos, mas também confiscava os bens dos cristãos. Então, Constantino, além de dar liberdade de culto aos cristãos, ele também vai devolver todas as propriedades que haviam sido confiscadas por Diocleciano. Então, ele melhora e muito a vida dos cristãos. A partir dessa data, 313, Édito de Milão, é quando o cristianismo ganha a liberdade. Importante, as religiões pagãs não vão ser proibidas por Constantino. E Constantino, ele vai abraçar o cristianismo pouco a pouco. Ele não se converte rapidamente. Ele vai, aos poucos, favorecendo o cristianismo. Ele, pessoalmente, vai se tornar um catecúmeno, mas ele só vai ser batizado no leito de morte, por Eusébio de Nicomédia, patriarca de Constantinopla. Ele não vai ser batizado logo.
ele vai ser pesado no fim da cadeia. Mas ele vai começar uma política não só de liberdade dos cristãos, mas uma política de favorecimento dos cristãos. Isso é muito interessante notarmos. A partir de Constantino, os cristãos vão ser favorecidos. E como que ele vai favorecer o cristianismo? Primeira coisa, ele vai construir templos cristãos. E desses templos cristãos, nós temos ainda um que Constantino construiu, que é a famosa Basílica de São João do Latrão. Alguém aqui já foi a Roma? Então, Roma, passagem obrigatória, a Basílica de São João do Latrão. É uma basílica magnífica, é a primeira igreja do mundo, não, digamos assim, foi exatamente a primeira igreja do mundo, mas a primeira no mundo romano, feita por um imperador, foi a Basílica de São João do Latrão, que é até hoje a catedral do Papa. O Papa tem a sua catedral na igreja de São João do Latrão. Foi construída por Constantino. A segunda igreja que Constantino vai construir é a Basílica de São Pedro. Porém, não a atual. A atual Basílica de São Pedro, ela foi construída no século XVI. Foi consagrada pelo Papa Paulo V. Se eu não me engano, no ano de 1622, que ela foi consagrada. Paulo V. Tanto é que na fachada tem lá o nome dele, né? Paulo V que consagra aquela Basílica de São Pedro. Mas a Basílica de São Pedro medieval, ela foi feita por Constantino. Se vocês tiverem curiosidade no YouTube, vocês têm uma reconstituição de como era a antiga Basílica de São Pedro, feita por Constantino. Era uma igreja também muito bonita, mas não tão gloriosa como a atual Basílica de São Pedro. Então ele vai favorecer construindo cultos cristãos. Segunda coisa que Constantino vai fazer para favorecer a igreja. Ele não vai taxar padres, bispos e os templos religiosos. Então, com Constantino, começa a bela tradição de que padres e bispos não pagam imposto. Olha que coisa linda. Com Constantino, os padres, bispos e tudo aquilo que fosse relacionado à igreja não pagava imposto. E já era uma ajuda muito grande, né? Se até 10 anos atrás os cristãos eram jogados com os leões, em 10 anos eles já nem pagam mais imposto por ordem do imperador, já é um grande avanço. Então Constantino, ele favoreceu a igreja também com não taxando a igreja, né? Segundo, ele vai dar, terceiro, aliás, ele vai dar privilégios jurídicos aos bispos. Então, a partir de Constantino, os bispos ganham foro privilegiado. Os bispos não poderiam ser julgados por nenhuma autoridade civil, a não ser a própria autoridade do imperador. E mesmo assim, o imperador só julgava os bispos por crimes civis que, porventura, eles viessem a cometer. Então, os bispos passaram a ter foro privilegiado com Constantino. Uma outra coisa também muito importante que foi feito por Constantino foi a possibilidade do clero usar do sistema imperial de correios, o que não era sem importância naquela Roma antiga. Lembrando sempre que hoje os meios de comunicação são muito rápidos e eficazes. Na época de Roma era muito mais difícil. No século IV, os meios de comunicação eram muito difíceis. Porém, Roma tinha um sistema de comunicação muito avançado para o seu tempo. Basta ver, por exemplo, quem já foi na Itália, você vê, assim foi na Europa inteira, se você vê antigas estradas romanas. Porque os romanos, eles construíam estradas, eles tinham um sistema de comunicação muito avançado. E a igreja passou a poder usar dos meios de comunicação do império. Ou seja, isso facilitou demais a comunicação dos bispos e a evangelização. Você conseguia, por exemplo, um bispo mandar uma carta para outro bispo e isso chegava em questões de alguns dias.
Às vezes o bispo escrevia no Ocidente porque estava lá no Oriente. Então isso facilitou muito a igreja, muito o processo de evangelização. Você teve também que símbolos cristãos passaram a ser usados em moedas romanas, mas também em estandartes romanos. Passou a se usar símbolos cristãos em todos os aspectos da vida pública de Roma. Logicamente que isso foi pouco a pouco. Se você for olhar as primeiras moedas de Constantino, logo depois do Edito de Milão, você vai ver que ele ainda homenageava o Sol Invictus, que era o símbolo do Império Romano, né? O símbolo do imperador era o deus Sol Invicto. Mais atrás, ele começou a colocar uma cruz. Então você tinha uma homenagem a um deus pagão de um lado da moeda, e da outra você tinha a cruz de Cristo. E pouco a pouco, os símbolos pagãos foram sendo totalmente substituídos pelos símbolos cristãos. Essa daqui que eu mostrei para vocês, ó, isso daqui é uma moeda da época de Constantino. Você tinha de um lado aqui a esfinge de Constantino, e do outro você já tinha o símbolo cristão, ó. O que voa mais o alfa e o ômega. Isso daqui é muito cristão. Entendeu? É uma referência ao livro do Apocalipse. Você já tinha nessas moedas símbolos cristãos. A grande pergunta: por que Constantino passou a favorecer a religião cristã? Isso é uma pergunta que os historiadores se fazem hoje. Por causa da mãe dele, eu acho difícil. Talvez ele tenha sido influenciado, sim, pela mãe dele. Se ele deixasse passar, tinha outro condenado pelo cristão novamente, por ele. Eu acho que essa que foi a Joyce falou. Então, eu acho que é uma solução melhor. Possivelmente, e o que de fato Constantino fez foi acabar com a tetrarquia. Ele queria ser o único imperador de Roma. Então ele queria acabar com o seu oponente, que era Licínio, e de fato ele vai acabar com Licínio. E a ideia de um único império, um único imperador, com um único Deus, é muito interessante. Você tem um único império, um único imperador, um único Deus, uma única igreja. Então eu acredito que, sem aqui negar, que Constantino tenha de fato aceitado Jesus Cristo como seu Senhor. É possível que ele tenha aceitado de fato. Porque bem ou mal, não dá para negar que Constantino foi um presente da providência de Deus para a igreja. Porque o que ele fez para a igreja ninguém tinha feito. Nós estamos vendo como ele privilegiou a igreja. Mas eu acredito que do ponto de vista político, lembrando sempre que os homens, nós somos também seres políticos, né? A política nunca se dissocia de nós. Do ponto de vista político, eu acredito que o favorecimento de uma religião monoteísta e de uma religião que estava em expansão em Roma e de uma religião, sobretudo, que pregava uma grande obediência à autoridade, porque se você for ler as cartas de São Paulo fala muito claramente da obediência à autoridade, era algo muito vantajoso para Constantino. Então ele, de fato, ele vai favorecer o cristianismo também, não estou dizendo que somente por isso, mas também como um meio de favorecer sua política imperial, de unificar o Império Romano. E ele vai querer unificar de fato, ele não vai aceitar, por exemplo, heresias. Tudo aquilo que fosse dissidente da religião mainstream, vamos colocar assim, ele cortava. Tanto é que quando surge o arianismo, nós vamos ver o arianismo na segunda aula, Constantino vai rapidamente reagir ao arianismo. Então ele tinha realmente o interesse em manter uma unidade na igreja e uma unidade no império. Então isso era muito importante para a sua política. Agora, eu não vou ser aqui minimalista e também um sociólogo e dizer que foi só isso que Constantino viu para favorecer o cristianismo. Pode ser que realmente ele tenha se convertido, como eu acredito que de fato deve ter se convertido. Ele usou um símbolo cristão para ganhar a batalha.
Sim, a Batalha da Ponte Milvius. E assim ele também ganhou a admiração. Com isso, não só a admiração, mas o povo cristão. Sim, com isso o povo cristão vai admirar muito Constantino, entendeu? Mas não ser Constantino, apesar de ele favorecer o cristianismo, ele não vai proibir o paganismo, hein? O paganismo só vai ser proibido em 380 no Édito de Tessalônica, ou seja, 50 anos depois de Constantino que o paganismo vai ser proibido. Até lá, Constantino não mais favorecia, mas também não condenava o paganismo. Interessante isso. Não, sim. O que acontece? Com Constantino, nós temos uma nova política imperial em relação à igreja, que passou a ser conhecida como Cesaropapismo. O que é o Cesaropapismo? Bom, Cesaropapismo seria uma política imperial de influência do imperador nos assuntos religiosos. Então, basicamente é isso. Para nós entendermos o Cesaropapismo, nós temos que entender que nós estamos no século IV e que hoje nós vivemos uma sociedade pós-Revolução Francesa e todos nós aqui somos revolucionários. Muitos de nós, bom, eu não, porque eu sou favorável à união da igreja e do Estado, eu já vou falar nisso desde agora. Mas a maioria de nós acha que a religião e o Estado têm que ser coisas separadas. Isso é uma ideia da Revolução Francesa em diante. Isso surge na Revolução. Até a Revolução Francesa, que eu estou falando, 1789. Igreja e Estado é uma única coisa. Absolutamente. Por quê? Porque o homem que tem fé é o mesmo homem que age na política. E qual é a base do Estado dito laico? Não é que a igreja deva ficar no seu canto, que o Estado deva ficar no seu. Não é essa a base do Estado laico. A base do Estado laico é que a religião ela deve ser exercida somente de forma privada. Ela é um assunto privado. Então, o Estado laico por si só, não é que eles não vão me envolver com a religião. É que a religião não tem nada para dizer para a sociedade. A sua religião, ela diz somente ao indivíduo. Essa é a base do Estado laico. Então, se você, no seu quarto, quiser rezar para o seu Deus, a vida é sua. Se você, na sua casa, quiser fazer um altar de Nossa Senhora, a vida é sua. Mas não vai fazer isso publicamente. Essa é a base do Estado laico. É assim que se pensou o Estado laico. Esse pensamento é absurdo até 1789. Até 1789, religião e Estado elas estão unidas. Mas o rei que nomeava o bispo, é assim mesmo, era desse jeito. Entendeu? E ninguém reclamava. Você não tem ninguém falando contra isso dentro da igreja, até recentemente. Hoje, você vê muitos padres aí que acham que tem que ser separado mesmo, que a igreja tem que coordinar o Estado, e não sei o que mais, mas até quando esse sistema durou, você não tinha crítica sobre relação a isso. Na época do século IV, nós vínhamos de uma cultura em que o imperador era um deus. Vocês pararam para pensar isso? O imperador, até Constantino, era considerado um deus. Agora, como é que você quer que o Constantino não envolva na igreja? Não tem como. Ele se envolvia. E os bispos da época, inclusive eu tenho um artigo que eu publiquei, que eu disponibilizei no grupo de WhatsApp da Escola da Fé, que eu escrevi um artigo a respeito da política imperial, não do Constantino, mas do filho dele, Constâncio II, que vai mais ou menos a relógio do pai dele, Constantino, né? E no meu artigo eu mostro como os bispos dessa época não se opunham ao fato de Constantino influenciar nos assuntos da igreja. Você tinha inclusive um bispo
tinha um nome engraçado, Lúcifer. Lúcifer de Cagliari, um santo, foi canonizado, morreu mártir. Né? Mas é só um adendo aqui, que o título Lúcifer não se refere ao diabo. Lúcifer, em latim, significa portador da luz. E é um título cristológico. Se vocês lerem o hino de laudes dos domingos do tempo ordinário, do breviário antigo, ou seja, do breviário anterior à reforma de Paulo VI, Jesus Cristo é chamado ó excitado Lúcifer, ó grandíssimo portador da luz. E o termo em latim é Lúcifer. Jesus é chamado de Lúcifer. Então hoje a gente fala Lúcifer, a gente pensa no diabo, né? Mas originalmente não. Originalmente o título Lúcifer se referia ao Cristo, e você tinha um santo que chamava São Lúcifer de Cagliari. São Lúcifer de Cagliari, ele que morreu defendendo o dogma trinitário contra os arianos, ele vai escrever um texto no qual ele elogia muito Constantino e reconhece Constantino equiparado aos bispos. Interessante isso, né? E o nosso amigo Eusébio de Cesareia, na Vita Constantini, ele escreve um diálogo de Constantino em um banquete que ele deu aos bispos do Palácio Imperial de Constantinopla, no qual ele diz assim aos bispos: vocês foram constituídos bispos dos que são batizados. Eu fui constituído bispo dos que estão de fora da comunhão da igreja. E todo mundo concordou com ele. E era uma época em que os bispos eram muito corajosos ainda. Eles não concordavam só porque era o imperador, não. Você acha que Santo Atanásio ia concordar só porque o imperador disse? Ah, capaz. Santo Ambrósio, ele, na época, ainda que é mais um pouco depois, mas mesmo na mesma época, ele vai condenar o imperador Teodósio. Então os bispos, não é que eles aceitavam o fato de Constantino se considerar equiparado aos bispos, porque ele tinha medo de Constantino. Não, é porque, de fato, fazia sentido teológico para eles. Então, qual que era a ideia nesse cesaropapismo? Os bispos, eles governavam suas dioceses com liberdade, tomando as decisões que queriam tomar. Porém, aquelas pessoas que viviam em suas dioceses, mas não eram batizadas, elas tinham como seu bispo o imperador. Era mais ou menos essa história. Lembrando sempre que o imperador não recebia o sacramento da ordem, então ele não era um bispo de fato, mas ele tinha uma jurisdição, digamos assim, sobre aqueles cristãos, sobre aqueles que não eram cristãos e estavam dentro do império e se cristianizavam. E outra coisa, o império, essa política do cesaropapismo foi importante também, porque os bispos por si só, eles não tinham muitos meios de se unir. As distâncias eram muito grandes e eles não tinham poder militar na mão deles. Então, uma das características do cesaropapismo no século IV vai ser o fato dos imperadores convocarem os concílios. Então, muitas vezes os protestantes vão falar: mas os primeiros concílios não foram convocados pelo Papa, então o Papa não tinha autoridade. Quem inventou o cristianismo foi Constantino, porque ele que convocou o concílio de Nicéia, não sei o que mais. Lógico, ele era o único que era capaz de unir todo mundo numa reunião, porque ele, sendo imperador, ele tinha meios para fazer isso. Então a igreja via como um sinal da providência o fato de que o imperador se interessava pelo cristianismo e, de certa maneira, ajudava. Porque você fazer um concílio é difícil. E quando o imperador começa a favorecer isso, e ele mesmo começa a convocar, e a organizar, e alojar os bispos, e fazer toda a logística do concílio, e não sei o que mais, isso vai ser muito bom. Então, essa política do cesaropapismo não foi em si ruim. Logicamente que, depois nós vamos ver nas próximas aulas,
que com o tempo isso também vai degenerar um pouco. E os filhos de Constantino, eles vão, de certa maneira, intrometer de forma indevida em algumas questões, sobretudo na disputa do arianismo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Hoje não. Hoje é só Constantino, né? Então, Constantino, por exemplo, no Concílio de Nicéia, eu vou falar na próxima aula, ele convocou o concílio, ele organizou o concílio, mas não votou no concílio. Ele não tinha poder de voto. Então, a gente vê que essa política do César do papismo não era tão ruim assim. Ela ajudou a igreja. E essa política, a partir desse momento, até 1789, a Revolução Francesa, vai ser isso. Igreja e Estado unidos. Não vai ter mais divisão aí. Sim, quando os bárbaros invadem Roma, eles vão logo se converter, porque eles vão ter que não vai ter mais jeito. A igreja já está totalmente excluída da sociedade, então, se você quisesse governar, você também teria que abraçar o cristianismo. No Brasil, união de igreja e Estado vai durar até a proclamação da República, por exemplo. Então, a gente vai ver que essa questão do César-papismo, essa união de igreja e Estado, vai ser persistente. Agora já não tem mais volta. Vai ser a partir de Constantino para sempre assim. Certo? Então, a igreja e Estado passam a se influenciar mutuamente. Como a igreja se organizava nesse período? Isso é muito importante nós entendermos o seguinte. A igreja ela se organizava nas dioceses, né? Como o Império Romano se organizava em dioceses. A gente viu que o Diocleciano ele dividiu o Império Romano em dioceses. A igreja vai fazer a mesma divisão, vai dividir então o império em dioceses, cada diocese governada por um bispo, mas você vai ter 5 dioceses que vão ser as principais e vão exercer influências sobre as demais dioceses. Vão ser os 5 grandes patriarcados. Então, esses 5 patriarcados vão ser reconhecidos em concílio. O concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla já vão reconhecer esses 5 patriarcados. Então, quais são eles? O primeiro patriarcado é o patriarcado de Roma. É o principal deles. Eu vou colocar um mapa aqui que vai ajudar vocês a entender. Então, esses aqui são os 5 grandes patriarcados, né? Esses 5 grandes patriarcados aqui, eles tinham área de influência. Vou colocar assim. Não está muito bom, mas dá para se entender. O patriarcado de Roma, ele governava todas as dioceses, ou seja, influenciava todas as dioceses que estão em vermelho. Aqui. Então você vê que Roma influenciava a Europa Ocidental e a África. Lembrando sempre que no Império Romano, África é essa região aqui, em vermelho. Que tem para baixo e o que tem para o lado aqui no Egito, o romano raiz não era a África. A África era Cartago, Hipona, essas regiões aqui, que hoje é a Tunísia, a Argélia, a Líbia. A Líbia não, a Líbia já é mais perto do Egito aqui, né? Mas essas regiões aqui eram que os romanos entendiam como África. Então, a África e a Europa Ocidental eram influenciados pelo patriarcado de Roma. Roma vai ter, desde o início, uma situação privilegiada. Você tem já o Sínodo de Sérdica, em 343, que dá privilégios ao bispo de Roma. Motivo? Porque Roma era a capital tradicional do Império Romano. Era a urbs, como os romanos chamavam. A palavra urbs, em latim, cidade, mas só se referia a Roma. Roma era a cidade. Então, pelo fato de Roma ter sido a antiga capital e também pelo fato de Roma ter sido o local onde morreram os apóstolos Pedro e Paulo,
você tem que era o patriarcado mais importante. No século IV, pelo menos, o que tinha mais privilégios. O segundo patriarcado em importância era o de Constantinopla, que é essa área em verde aqui, ó. Então, o patriarca de Constantinopla ele influenciava toda essa área em verde. Constantinopla é uma cidade que foi feita, digamos assim, por Constantino para ser a nova capital do Império Romano. No local de Constantinopla existia uma cidade chamada Bizâncio, que, segundo uma tradição muito antiga, mas historicamente pouco fundada, Santo André teria passado por lá. Então, Constantino, quando ele resolve construir uma nova capital, ele vai construir nesse estreito, o Estreito de Bósfora, que é essa região aqui, vai fazer a nova capital dele. Por quê? Porque era um local que ligava o Oriente e o Ocidente. Roma, que fica aqui, fica muito longe do Oriente. Então, como ele queria ser o único imperador, governar de Roma não era uma boa coisa, porque ele iria perder controle do Extremo Oriente. Já Constantinopla fazia a ligação do Oriente e do Ocidente e ficava no Oriente, ou seja, o Oriente era a parte mais próspera do Império nessa época, então era negócio para ele ficar aqui no Oriente. Então ele constrói a sua capital, o nome é bem sugestivo, ele chamava Constantino e a cidade chama Constantinopla, eu acho que todo mundo entendeu o porquê, e se constrói um patriarcado aí. Onde mora o imperador tem que ter um patriarca. Então colocou um patriarca e fizeram acreditar que esse patriarca era sucessor de Santo André. Fizeram acreditar. Compra quem quer. Eu nunca comprei essa história, que o patriarca Constantinopla é o sucessor de Santo André. Hoje até, nossa, se você falar isso que não é, dá ruim. Mas o fato é que historicamente não se tem menor indício de Santo André passou pela região do Bósforo. Não se tem. E o próprio ortodoxos sabem disso. Mas fica sendo ele o sucessor de Santo André, irmão de São Pedro. E o Concílio de Constantinopla, em 381, vai fazer Constantinopla a segunda principal patriarcado, dando os mesmos privilégios da antiga Roma. Porque agora Constantinopla é a segunda Roma, então vai ter os mesmos privilégios da primeira Roma. Só que como a primeira Roma é mais antiga, o Papa ainda tinha certo, digamos assim, uma certa importância maior que o patriarca de Constantinopla aí no século IV. Isso é importante lembrar. Terceiro patriarcado era esse daqui em laranja, onde ficava Alexandria. Então, Alexandria era o terceiro patriarcado. Mas é só o primeiro a conquistar seus privilégios, porque o Concílio de Nicéia, no seu cânon terceiro, vai dar privilégios ao patriarca de Alexandria. Então ele governa toda essa região aqui, em laranja, e Alexandria foi muito importante, porque Alexandria era o centro cultural na antiguidade. Lá você teve a famosa Biblioteca de Alexandria, lá você tinha uma famosa escola de teologia, que a gente já vai falar daqui a pouco. Vai ser em Alexandria que vai surgir o neoplatonismo. Vai ser em Alexandria onde você vai vir tanto o arianismo como a resposta ao arianismo, né? Tanto Ário como Santo Anásio eram de Alexandria. Então Alexandria era muito importante e o seu patriarca era muito influente. Alexandria tinha uma antiquíssima tradição cristã, já tinha uma antiga tradição judaica. Foi em Alexandria que surgiu a versão grega da Bíblia, chamada versão dos 70. Então, assim, fazia todo sentido no mundo que o patriarca de Alexandria não fosse um bispo como os outros bispos. Você tinha esse azul claro aqui, ó. Era a área de influência do patriarca de Antioquia. Antioquia fica na Síria. E Antioquia era importante porque foi a primeira cátedra de São Pedro. Hoje a gente não celebra a cátedra de São Pedro? Pasme.
A Cátedra de São Pedro, de 22 de fevereiro, tradicionalmente se celebra a Cátedra de São Pedro em Antioquia. A Cátedra de São Pedro em Roma se celebrava em 18 de janeiro. Vocês pegaram os missais antigos, eu estou falando missais antes de 62. Você vai ver, abre lá, 18 de janeiro, você vai ver a Cátedra da Festa de São Pedro em Roma. Enquanto que de 22 de fevereiro se celebrava a Cátedra de São Pedro em Antioquia. Porém, hoje, com outra reforma litúrgica, que você teve uma alteração das festas, hoje se celebra a Cátedra de São Pedro em Roma no dia 22 de fevereiro, hoje. Então, Antioquia era muito importante pela sua ligação com Pedro. E outra coisa, foi em Antioquia que os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso está nos Atos dos Apóstolos. Então, Antioquia tinha, historicamente, uma ligação muito forte com o cristianismo. E você tinha aqui um outro patriarcado, aqui em roxo, que era a área de influência do patriarca de Jerusalém. Que tinha importância, por quê? Porque era o local onde Jesus morreu, ressuscitou. Então, você não tinha como excluir Jerusalém dos grandes patriarcados. Então, você tem esses 5 grandes patriarcados no século IV. Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Cada patriarca com a sua área de influência. Certo? Então a igreja era mais ou menos descentralizada nessa época. Isso não quer dizer que a doutrina do primado de São Pedro não estivesse aí. Porque se vocês forem ler os cânones do Sínodo de Sérgica do ano 343, vocês já vão ver que o patriarcado de Roma tinha privilégio diante dos outros patriarcas. Então isso é importante notar. Você tem também uma situação aqui, só vai, das 2 escolas teológicas. Isso vai ser muito importante na antiguidade. Você tinha a escola teológica de Alexandria e você tinha a escola teológica de Antioquia. Então aqui as duas já estão aqui, né? Antioquia e Alexandria. Elas vão ser escolas teológicas que vão ser totalmente diferentes entre elas. A escola teológica de Alexandria, ela vai adotar uma interpretação alegórica dos textos bíblicos. Ela era profundamente filosófica, por influência de muitos personagens de Alexandria que foram grandes filósofos. Entre eles, poderíamos citar Filon de Alexandria, que era judeu, mas foi o primeiro a pensar numa interpretação filosófica das Escrituras. Foi o tal de Filon de Alexandria, muito importante, aí no século I. Você teve um tal de Plotino, também da região de Alexandria, que foi o fundador do neoplatonismo. E essas visões filosóficas vão influenciar a maneira como a escola de Alexandria interpretava as Escrituras e fazia teologia. De forma geral, por ser muito alegórica e por ser muito platônica, a escola de Alexandria vai ter a tendência a unir muito em Jesus Cristo o divino e o humano, de forma que futuramente essa escola daria origem à famosa heresia do monofisismo, mas que a gente vai ver isso depois. Enquanto a escola de Antioquia, ela era diferente, ela era menos filosófica e mais literal, ou seja, ela visava interpretar as escrituras de uma maneira extremamente literal e tipológica. O que é tipologia? Ela procurava ver em todo o Antigo Testamento tipos, ou seja, exemplificações, prefigurações da figura de Cristo. Então essa escola, ela tinha como uma característica separar muito a humanidade da divindade de Jesus Cristo. De tal maneira que futuramente ela daria origem à famosa heresia do nestorianismo, que a gente vai ver nas próximas aulas. Por fim, quase encerrando, o que mais falar do século IV nessa primeira aula, a respeito da Igreja da Antiguidade? O século IV foi um período de grande desenvolvimento litúrgico. Isso é muito importante a gente saber. Até o século IV, a liturgia, ou seja, os ritos da missa, eram extremamente livres. Os padres, os bispos, eles podiam usar da sua criatividade, de certa maneira, vamos colocar assim, e fazer liturgia.
Então a oração eucarística não era igual a gente tem hoje, que o padre lia um texto. Não, ele poderia criar na cabeça dele, justamente seguindo certas regras. Porém, a partir do século IV, você tem a fixação das formas litúrgicas. Então, a partir do século IV, vão surgir livros litúrgicos. A partir do século IV, vão surgir formas fixas para a liturgia da igreja. Se vocês forem olhar o cânon romano, o que é o cânon romano? É a oração eucarística número 1, que a gente chama hoje, né? E vocês forem olhar os santos que são citados no cânon romano, vocês vão ver que são todos santos até o século IV. Todos mártires. Por quê? Porque no século IV que esse cânon se fixa de maneira definitiva. Então você não tem mais santos que são acrescentados depois. Todos são até o século IV. Você tem, por exemplo, também no século IV, o desenvolvimento das chamadas famílias litúrgicas. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos, no mínimo, 23 famílias litúrgicas na igreja. Você tem, por exemplo, a família litúrgica romana, que é a nossa. Qual é a nossa liturgia? Nossa liturgia é a liturgia romana. Dentro da nossa família litúrgica, nós temos o rito romano, que é o nosso. Nós temos o rito ambrosiano, que é usado em Milão, na Itália. Se vocês forem em Milão, na Itália, eles celebram uma missa diferente da gente. Mas é uma missa que está na nossa família litúrgica. Você tem o rito milanês, milanês é ótimo, né? Que é o ambrosiano. Você tem o rito lionês. Na arquidiocese de Lyon, você tinha um rito próprio. Inclusive, era o rito que São João Maria Vianney usava para celebrar a missa. Ele não celebrava a missa em rito romano como nós, celebrava em rito lionês. Você tinha na Espanha um rito chamado mozárabe, que era celebrado em Toledo. Que até hoje, se vocês forem em Toledo, às 9 horas da manhã, na catedral, na Capela do Santíssimo, vocês vão ver a missa em rito mozárabe. Já o rito mozárabe é reformado, mas ainda é o rito mozárabe. E você tem mais 2 ou 3 igrejas em Toledo que também celebram esse rito mozárabe. A diocese de Braga, em Portugal, também tinha seu rito próprio, que era o rito bragarense. Tudo isso estava dentro da família litúrgica romana. Então, o patriarcado de Roma, que tinha sua área de influência, aqueles ritos que surgiram na área de influência do patriarcado de Roma, passou a compor a família litúrgica romana. Mas você tinha, nos outros patriarcados, surgimento de outras formas litúrgicas, com outras famílias litúrgicas. Por exemplo, em Constantinopla, se adotou a chamada liturgia de São João Crisóstomo, que foi um dos grandes patriarcas lá de Constantinopla. Então, se vocês forem, por exemplo, nas missas celebradas por católicos orientais, como, por exemplo, os greco-melquitas, eles celebram seguindo uma tradição litúrgica diferente da nossa, porque é uma família litúrgica diferente da romana. É uma família litúrgica oriental, de Constantinopla. Você teve, por exemplo, no Patriarcado de Alexandria, a formação de uma família litúrgica chamada de Copta, que eles têm uma liturgia própria deles também. Isso tudo vai começar a ficar bem claro no século IV. E também no século IV, em relação ao desenvolvimento litúrgico, você vai ver que a igreja vai começar a usar das cerimônias imperiais como cerimônias litúrgicas. Então, muito daquilo que nós fazemos na missa, na verdade, são cerimônias que nós pegamos da corte, das cortes imperiais. As vestimentas dos sacerdotes, muitas daquelas vestimentas têm sua origem nas vestimentas dos imperadores. Muitos dos rituais, sobretudo os rituais mais rebuscados, diante do Vaticano II, todos eles, muitos deles, aliás, eram cerimônias imperiais que vinham da antiga Roma. Então isso é interessante, a gente vê que a igreja ela vai começar também a pegar elementos da vida civil, da vida política de Roma e introduzir na sua liturgia. Por isso que a liturgia ela é tão bela, porque as cerimônias dos imperadores eram muito belas. E nós adotamos isso para honrar
nosso Rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isso a gente vai concluindo, já é 9h10. Né? Nosso objetivo é não passar muito das 8 horas, é 8h10, graças a Deus, graças a Deus.